Yay! Chega mais. Hoje a gente vai gravar um vídeo um pouquinho sério. Mudou o cenário, tá, gente? Por causa da iluminação, porque tem uma janela aqui. Porque hoje tá nublado e tal, então a gente tá perto da janela. E a gente vai gravar um vídeo sobre os livros de After. Até essa menininha perfeitinha. E ela vai pra faculdade, ela conhece o Hardin, que é o bad boy. O Hardin é cercado de amigos que são bem tóxicos. Só que assim... Não todos. A gente diz tóxicos porque a amizade entre os meninos é até que ok. Porque é como se fosse baseada na banda, então o Liam é todo bobão e todo como se fosse o pai da banda. Como e se fosse mais o fofinho e Landon tal. tem esse traço na história. Então assim, cada um tem um tracinho da pessoa da banda. No grupo tem as meninas também. Só que as meninas do grupo do Hardin são bem... Eu diria que a amizade daquele grupo se torna tóxica por causa Tem muita delas e relação por causa de de interesse. algumas atitudes de alguns meninos, para que quem lê o livro vai entender as atitudes. É como se a amizade deles fosse... E as atitudes da galera, tipo Tessa, Hardin, Landon e todo o resto da galera, fosse uma anestesia pra vida deles, pra vida pessoal deles. E a gente tinha pensado que não é bem assim, porque a gente não sabe a história, tipo, a história por trás de Zed, por trás de Steph. E o livro nos apresenta o Hardin, Tessa e Landon. E ainda assim, tipo, ao decorrer dos livros, porque no primeiro livro você não sabe nada de nenhum e, tipo, você acaba tomando, tipo, sabe, pensamentos errados sobre as pessoas. Porque é igual o Hardin, ele é filho da puta, ele é filho da puta. Mas ele tem um porquê dele ser filho da puta, entendeu? Isso vai saber nos outros livros. Por isso que quem lê só o primeiro livro acha que ele é extremamente machista com a relação dele com a Tessa. Porque no primeiro livro ela é toda devota. Só no Na verdade, primeiro. em todos os livros ela é muito devota. Mas à ele relação. também é. Só que, então, e aí é o que causa Desculpa, no primeiro mas livro... eu sou defensora aqui do Hardin, tá? No primeiro livro, ele não é... se ele não aparenta tanto que ele é devoto à relação, tanto quanto a Tessa. E por isso que cria um clima machista, porque ele é bem bosta. Para as pessoas que leram até o final da saga, na verdade ele tem muito sentimento, Só que ele não sabe demonstrar, porque ele não sabe lidar com nenhum tipo de relacionamento humano, nenhum tipo de contato humano, de afeto, por carinho. causa da história dele. Por causa da própria história, né? Então... É complicado, sabe, você explicar isso sem fazer nenhum spoiler. Mas, tipo, cara, é porque quando você descobre a vida dele é muito complicado, é muito foda, tipo, sabe? É coisa que, tipo, se eu passasse por isso, cara, eu não sei como que eu ia lidar também. Eu acho que precisa de um pouco de empatia quando a gente tá lendo esse livro, do fato da gente se colocar no lugar do Hardin e pegar tudo que ele passou, porque, mano, ele não consegue dormir à noite, ele acorda gritando de tão foda que foram as coisas que aconteceram na vida dele e se colocar no lugar dele pra entender por que ele age assim. E assim, eu falaria que o relacionamento poderia ser machista se ele só tratasse a Tessa daquele jeito e assim, mulheres em especial. Ele não sabe lidar com a própria família dele. Ele tá, tipo, bem foda-se, sabe? Tipo, a família dele vai lá, faz um jantar, chama ele, a Tessa, fala, olha, vamos fazer um jantar. E ele é tipo, filho da puta, o jantar inteiro. Ele acaba com o jantar da família, sabe? Na cabeça dele faz sentido ele brigar com o pai dele, faz sentido ele brigar com o Zed, faz sentido ele brigar com todo mundo. Porque ele nunca Até teve... com a Tessa, tem lugar que, tipo, você fala que é desnecessário. Pra mim, o relacionamento dele, a maior parte das brigas é por falta de diálogo, gente. Ao longo desses 5 livros, eles vão se moldando pra conseguir ter um relacionamento. Então, não é assim, só ele tem que mudar. Porque o relacionamento deles, tipo, quando tá tudo indo bem... A Tessa vai lá e faz uma porrada. Ou ele. Ou ele, assim. Ou ela ou ele. Sim. Então, é a atitude dos dois. Então, seria meio ridículo falar que é só ele que fode o relacionamento inteiro e que ele que estraga tudo e que ele que é abusivo. Tá, mas enfim, no ponto dele não querer casar com ela. Pelo ponto de vista da Tessa, que sempre teve a estrutura familiar, tipo... namoradinho perfeita, ela acharia necessário que eles casassem, sabe? Mas se a gente for pensar pelo lado do Hardin e pelo o que aconteceu com o pai dele, que ele com sempre a falou mãe que ele dele, quer passar o resto da vida com ela. Ele nunca escondeu isso falando, não, depois a gente vê isso, não. Ele falou
sempre falou. Só que ele não quer dar um rótulo pra isso. Ele nunca gostou de rótulos também. Porque, pelo que aconteceu com o pai dele, com a mãe dele, que quem leu os livros até o final, a série e tal, vai saber, sabe que ele tem um psicológico muito, mas muito conturbado. Então, pra ele e pra qualquer pessoa que tem um psicológico conturbado, não é fácil você manter um relacionamento com outra pessoa, mesmo, não falo assim relacionamento, namoro, casamento, essas coisas, eu falo relacionamentos comuns, como amizades. É completamente insano você manter uma amizade com alguém que não sabe o que tá acontecendo na sua vida e você tem que ficar tipo, eu tô de boa, Tá tudo mas ótimo. eu não tô de boa, sabe? Então ele tem que conviver com isso e com todos os amigos dele e com ela, tipo, cobrando que ele torne um ser humano melhor. Querendo ou não, ela é muito manipuladora. Tipo, ela gosta de ter o controle de tudo, cara. Tipo, e ele não é assim, né? Ele Tipo, não. hora... Não, eu tô falando, tipo, hora, local, tudo. Tudo tem que estar do jeito entendi. dela, certinho, Sim, assim. porque Senão... ela também foi criada assim, ela tinha horário pra tudo, então ela é desse jeito. E é isso que eu acho interessante, porque o After não é assim... Só uma historinha qualquer, tipo... É, tem muita tipo... coisa a mais. Eu acho que o Hardin é um dos personagens mais complexos da saga. Cada livro você passa, você descobre uma coisa diferente sobre ele. E eu acho que isso que é interessante, porque eles estão tentando se moldar do próprio relacionamento para conseguir fazer a coisa crescer. Então não é assim, o Hardin é machista porque só o Hardin faz as coisas. Acho que é foda você falar, dar o rótulo de machista nele com base no primeiro livro. Porque se você for ler o primeiro livro, de acordo com a minha opinião, que é diferente da Bia, ele sim é. Mas conforme você vai entendendo a história dele e o que os dois fazem com o relacionamento, fica bem diferente. Na minha opinião, assim, pra quem é fã de One Direction, fã do mundo pop ou até mesmo do mundo de K-pop, porque tem esse lance também, e fez muito sucesso porque, querendo ou não, é uma era, né, uma fanfic hot de One Direction, porque sim, o livro é classificado pra maior de 18 anos, não é? É, Sim, conteúdo adulto. é conteúdo adulto. E sim, eu não sei se... Porque assim, eu não li os livros assim. Eu li quando era fanfic. Então, pelo menos na fanfic... 500 mil vezes, né? Então, quando era fanfic, era bem pesado. Na verdade, eu achei. Não sei. Continua, tá? Tá. Então tá bom. E eu acho que foi por isso que fez muito sucesso. E também porque todo mundo fala que é uma coisa, que é clichê ser a história de um bad boy e uma menininha perfeitinha. Só que, querendo ou não, é uma história que vende. É uma história que faz sucesso, que todo mundo fica, vou ler. Porque eu quero saber se na história vai ter alguma coisa a mais que vai tirar desse clichê de ser o bad boy e a menina perfeita. Porque, tipo, a maior parte das fanfics de One Direction, eu estava no show e ele olhou pra mim e eu olhei pra ele e a gente... Aí ele começou a cantar pra mim. Né? Aí a gente se encontrou nos bastidores do show. Né? Sabe? Aí ele mandou o segurança vir falar comigo, sabe? Cara, é muito... Não é assim. E tipo, em After, não. Ele é um cara normal, até ser uma pessoa normal. Sim, tipo, não faz diferença você ser fã de One Direction ou não pra ler o livro, exatamente. Sabe? Óbvio que alguns traços dos cantores foram mantidos. Principalmente físicos. E eu acho, assim, interessante que a menina, a personagem principal, que é a Tessa, não foi... Eles não colocaram ela como algum par romântico que o Harry teve na vida. Pra quem ainda não leu After e tal, a Anna Todd sempre, desde a época da fanfic, descreve a Tessa como a Indiana Só que eu acho que fica meio errado isso. Porque você já tem uma imagem formada, só que eu não tive problema com isso. Mas é isso, então, bem, gente, é a nossa opinião sobre o livro. Estamos esperando o filme. Se ficou meio perdido, que provavelmente ficou, óbvio, porque é nosso vídeo. desculpa, porque a gente é bem perdida, tá? Principalmente falando de coisas que a gente realmente gosta. Porque eu juro que a gente fez um roteiro, o roteiro tá aqui. Só que a gente se perdeu no meio. Bonito. Mas é isso, gente. Então, deixa o like de vocês aí embaixo se vocês gostaram, obviamente. E a opinião de vocês também, porque eu acho que é uma coisa muito interessante. Principalmente... por favor. Ideia, assim, opiniões variadas até sobre o livro, sabe? Porque é verdade. A gente legal tem essa ideia, mas a essa gente quer ter a visão de vocês sobre o livro. Mas então, esse é o nosso vídeo. E eu espero que vocês gostem. E é isso. Beijo!